salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo inédito desse canal pessoal meu no YouTube e também no Kawaii. Inicialmente, peço o like, compartilhe se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se, também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, eu já havia trazido tal tema em outra oportunidade, mas resolvi voltar nele porque é imprescindível para os tempos atuais, né? Muitos não têm coragem de dizer o que eu irei explanar, né? Mas eu já havia mencionado o assunto anteriormente, né? Mas mesmo assim é preciso que alguém chegue e diga esse tipo de verdade, né? Que muitos não falam porque não querem se indispor, né? Porque muitas das vezes está ali aprisionada a uma CLT, mas eu, enquanto homem que tenho liberdade, eu posso falar sem muita firula, certo? Que o seguinte, homem solteiro não tem que ter amizade com mulher, tá? É isso mesmo que vocês ouviram, né? Antes de destrinchar sobre o assunto, né, quero lembrar dos links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre que estão na descrição, certo? Links na descrição, links de produtos relacionados à minha loja no Mercado Livre, pessoal. Links na descrição, e também na descrição deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo? É o seguinte, hoje a gente vive aqui no Brasil uma cultura de muito empoderamento feminista, né? Mas não só isso, pessoal. O que eu tenho percebido é que há todo um endeusamento, um endeusamento para a parte do feminino, né? Em detrimento do masculino. Isso acaba causando, por assim dizer, um desequilíbrio, né? Mas não só isso, né? Eu já falei aqui, citei aqui o endeusamento, já falei aqui do empoderamento feminista, e também tem as próprias exigências das mulheres, que querem que o cara ganhe 10 mil, 15 mil, 20 mil, mas no Brasil, né, pra mim não faz sentido nenhum esse tipo de situação, tá entendendo? Parece que as mulheres, elas estão cavando a sua própria, vou dizer aqui uma expressão, né, mas para vocês entenderem, né, elas estão cavando seu próprio encalhamento, né? Afinal de contas, existem muito mais mulheres do que homens no Brasil, né? E o que acontece? Se existem mais mulheres do que homens no Brasil e elas ainda estão exigentes, né, isso quer dizer que tem muita coisa errada acontecendo, né? Ou propriamente elas estão muito fora da realidade, né? Eu acredito assim que o que eu tenho visto é que muitas mulheres hoje em dia não querem família, né? Não querem ser mães, né? Há toda uma agenda, né, que envolve propriamente o empoderamento feminista, que faz com que haja toda essa aversão à família tradicional, tá entendendo? No próprio carnaval, pessoal, que aconteceu aqui em 2026, eu não curto isso, né, para deixar muito claro. No próprio carnaval aqui em 2026, o que eu ouvi? Eu ouvi toda uma propaganda contra o tradicionalismo, tá entendendo? Porque propriamente a gente vive num país que cada vez mais a agenda progressista tem sido levado adiante, tá entendendo? E enfim, e
toda essa agenda progressista faz com que a família, né, os valores sejam desvirtuados, né? É esse que é o ponto, pessoal. Não há preço que pague esse tipo de situação, até porque a família é a base da sociedade, né? Ou deveria ser, né? Porque propriamente a gente tem visto que uma queda constante na questão da taxa de natalidade. Por que isso está acontecendo, pessoal? Um dos fatores vão me julgar, mas não tem problema, pessoal, mas um dos fatores é propriamente o advento das mulheres no mercado de trabalho, tá entendendo? Entendeu? Esse eu acredito que é o principal fator, né? E ali vem propriamente com esse advento, né, das mulheres no mercado de trabalho, a gente vê, né? A gente vê o feminismo claramente sendo levado adiante, né? E propriamente, pessoal, tem pesquisas que dizem, né, que as mulheres tendem a ter esse viés mais esquerdista / progressista, tá entendendo? Pessoal, se quiser não vão por mim não, é só vocês pesquisarem, tá entendendo? Então elas têm essa tendência maior a serem de esquerda, né? Já os homens a serem de direita, né? A serem mais conservadores, né? É esse que é o ponto, pessoal. É esse que é o ponto. Muitas mulheres acabam se deixando levar por conta de toda essa agenda progressista que está sendo disseminada não só no Brasil, hein, pessoal? Não só no Brasil, mas também no planeta, tá entendendo? Porque essa queda de natalidade, ela está acontecendo praticamente em todos os países, né? Tirando uma ou outra exceção, né? O que para mim eu levo ao entendimento que existe toda uma agenda oculta contra o relacionamento. Eu acredito muito nisso, tá? Eu perguntei, né? Se bem que é muito complicado, né? É muito complicado da inteligência artificial poder me direcionar quanto a isso, né? Mas eles não confirmaram que existe uma agenda, mas eu acredito que exista, pessoal, uma agenda oculta contra a família, propriamente não é só contra a família, é contra os relacionamentos heterossexuais, tá entendendo? Então, por que eu não acredito, pessoal? Acabei de explicar, tá? Por que eu não acredito em amizade entre homem e mulher? Isso contraria muitas mulheres, né? Que imaginam assim, pô, porque elas quando pergunto para elas acreditam, né? Elas acreditam nisso. Eu propriamente não acredito. Eu não tenho nenhuma amizade com o gênero oposto, né? E é muito raro de alguém chegar assim e dizer, porque propriamente hoje tem toda uma cultura de cancelamento, tá entendendo? Quem nunca foi cancelado que atira a primeira pedra, né? Então, nessa cultura de cancelamento, o homem acaba se calando. Existe também toda uma agenda de leis anti-homem, tá entendendo? E eu já falei aqui por inúmeras vezes, o feminismo não se trata de igualdade, se trata de ódio à figura masculina, né? E propriamente nessa agenda feminista, logicamente, a todo o endeusamento das mulheres e também desprezo dos homens, né? E propriamente nessa questão do desprezo ao homem, propriamente inclui a ele vir a ser o step, né? O step da mulher, né? Tu tá entendendo, pessoal? Isso tá indo para uma incoerência em convergência com os valores espirituais, tá entendendo? Porque a própria Bíblia diz o seguinte, que homem e mulher têm papéis determinados, né? Tem papéis determinados em um relacionamento, né? Propriamente, a gente pode voltar lá na antiguidade, né? Onde foi criado propriamente o Adão, depois a Eva, né? A Eva veio de parte ali do Adão, tá entendendo? Então, desde lá do início, Deus imaginava assim que homem e mulher seriam um casal, né? É isso que Deus imaginava, né? Não propriamente um ser amigo do outro, né? Achando que
isso seria o normal, né? E propriamente eu tendo a acreditar também, pessoal, né? Muitos podem me chamar de radical, não tem problema, pode me chamar de radical à vontade, mas eu também não acredito, que exista casal do mesmo gênero, tá entendendo? É esse que é o ponto, porque a modernidade não só prega a amizade entre homem e mulher, impor, né, o homem propriamente despede ali, né, mas também toda essa questão envolvendo aquela sopa de letras, tá entendendo? Eu não quero falar muito aqui, mas vocês entenderam, né? Eu não acredito nisso, né? Porque o que a gente vê, né, com toda essa agenda de empoderamento também, é que estão normalizando um absurdo, né? Estão normalizando propriamente relacionamento entre aspas, né? Mulher com mulher, tá entendendo? É isso que eu tenho visto, tô falando numa perspectiva masculina, porque eu propriamente tenho eu verifico, né? Eu costumo verificar o comportamento feminino, como é que elas estão se comportando. Eu procuro analisar isso até para criar de base para eventual relacionamento, né? Porque eu tenho uma visão equilibrada, né? Eu tendo a acreditar que tanto a solteirice quanto um relacionamento desde que bacana são tops, né? Mas hoje em dia, né, há vamos dizer assim, uma reclamação geral, né? Porque propriamente tá muito difícil mesmo se relacionar. Muitas vezes a mulher quer o homem somente ali de estepe, né? Não quer ter algo mais sério com ele, né? Propriamente os relacionamentos antigamente funcionavam, pessoal, porque as regras espirituais eram mais levadas em consideração, propriamente a valorização do homem, né, que é o pilar da sociedade, o pilar da família, né? Eu acredito nisso. Por que os relacionamentos antigamente eram mais longevos? Por conta do respeito que as mulheres tinham quanto aos homens, né? E propriamente haviam regras espirituais para que contesse, por exemplo, tais exigências que as mulheres estão tendo hoje em dia, né? É isso que eu ponto. E também, antigamente não existia empoderamento feminista, não existia redes sociais, tá entendendo? Propriamente, o que tem dificultado também os relacionamentos são as redes sociais, né? Essa comparação irracional que existe no Brasil aqui é muito complicado, parece uma corrida dos ratos e propriamente eu não quero participar disso, né? Eu entendo assim, o que é para ser seu, né, será, entendeu? O que não é, né, vai se afastar de ti, né? Eu tendo a acreditar nisso, pessoal. Eu tendo a acreditar nisso, porque o próprio Nikola Tesla dizia o seguinte, né? Que se você quer saber os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tá entendendo? Então, tanto quanto existem pessoas ali que tu pode via interagir, com certeza, porque tem afinidade contigo, enfim, na maioria dos assuntos, e propriamente tem aquelas que são o oposto, né? Que propriamente tem visões opostas às duas e assim fica muito complicado o convívio, né? O que acontece muito aqui no Brasil, porque propriamente aqui no Brasil existe toda uma sociedade que não respeita as diferenças, tá entendendo? O de respeito assim tá nas alturas, tá entendendo? E propriamente nós homens que chegamos aqui dizemos a verdade sobre a dificuldade dos relacionamentos atuais, né? Somos muito mal vistos, né? Somos vistos como se fossem errados, com estranheza, né?
Mas não vai ser por isso que propriamente eu vou me restringir da realidade, tá entendendo, pessoal? É. Então, propriamente, existe toda essa cultura, né, de que a mulher merece, né, de que elas merecem, né, e tal, por conta propriamente do empoderamento feminista, tá entendendo? Existe toda essa tem também tem também sujeitos assim que eu não considero homens que ficam lá o tempo todo bajulando, achando que esse é o correto, né? Mas não, pessoal, não. Eu entendo o seguinte. Existem papéis delineados, propostos por Deus, para que a gente fizesse aqui nessa terra, né? Propriamente, eu vejo muito desvirtuamento por parte das mulheres, porque elas não têm, eu não vejo aquele propósito delas querem, hoje em dia, né? De querem relacionamento, de querem até mesmo família aqui no Brasil, né? Eu sou visto como se fosse chato, né? Por estar dizendo isso, né? Mas é uma verdade, pessoal. É uma verdade, né? Nunca foi tão difícil, ainda mais sendo um homem comum, né? Porque propriamente existe toda aquela questão, né? Que eu já havia dito anteriormente, das exigências das mulheres, né? Então nunca foi tão difícil, né? Porque propriamente elas querem elas têm muitas mulheres estão com uma régua muito elevada, né? Eu tendo a acreditar que o tempo é inimigo das mulheres, né? Porque propriamente ali por volta dos 30 para cima, elas já têm dificuldade para ter família, tá entendendo? Né? E o homem ele leva muito em consideração essa questão da juventude, tá entendendo? Então, pessoal, não é preciso ir muito longe para perceber esse tipo de situação, né? E que não existe amizade entre homem e mulher, né? Por conta de toda essa agenda progressista que hoje o Brasil tá passando, o que acontece? As mulheres acabam tendo esse desvirtuamento, né? Por conta de serem influenciadas por mídia, propriamente séries, filmes, né? Que fazem com que elas acreditem que existe um tal príncipe encantado, né? Mas eu costumo dizer aqui na internet, príncipe encantado, milionário, né? Mas eu costumo aqui dizer na internet, até em tom de sarcasmo, zoeira mesmo, é que não existe empresário milionário para todas, né? E vou mais além, não existe sequer homens para todos, né? Mas se elas querem ser exigentes, o problema é delas, né? Agora, propriamente cabe a nós homens comuns, né, seguirmos nosso próprio caminho sem nos atrelarmos a siglas, rótulos, porque o que mais essa sociedade tem feito é rotular os outros, né? Tipo encaixes, né? E eu propriamente rejeito isso, né? Até porque quanto mais rótulos, mais limitações, tá entendendo? Né? Eu prefiro dizer que eu sou um cara mais consciente, conciso, e propriamente desperto. E muitas vezes ser desperto é o preço que se paga, né? Ser sozinho é o preço que, melhor dizendo, né? Ser sozinho é o preço que se paga por estar desperto, tá entendendo? Então, propriamente, eu acredito muito nisso, que existe toda uma
força espiritual, né? Propriamente, pessoal, homens e mulheres são diferentes, né? Por natureza, né? Mas existe toda essa agenda, né, de feminismo querendo inverter os valores, né? Querendo achar que inclusive hoje em dia, né? Hoje em dia, com todo esse feminismo na sociedade, eu estou vendo propriamente uma supremacia, né? Uma questão nesse sentido, né? As mulheres estão se achando melhores do que os homens, elas querem competir com os homens o tempo inteiro, né? Em um eventual relacionamento, né? Deveria haver respeito mútuo, reciprocidade, né? Respeito mútuo, reciprocidade, né? E propriamente diria, até para usar um termo aqui, um outro termo, né, até para fechar em 3 aqui, companheirismo, vamos dizer assim. Tá faltando isso hoje em dia, né? Conexão, melhor dizendo, conexão, é isso que está faltando, conexão, reciprocidade e propriamente respeito, né? E respeito não se encontra em qualquer esquina, convenhamos, né, pessoal? Convenhamos, né? Ainda mais em critérios de relacionamento, né? Mas esse tipo de dificuldade tem acontecido no planeta, né? No planeta, né? Mas de qualquer forma, pessoal, era isso que eu tinha para dizer, né? Muitas mulheres acreditam que existe. Eu tenho uma visão mais radical, pode falar o que for, mas era isso que eu tinha para dizer, pessoal, até para não me delongar muito. Links na descrição, né, de produtos ligados à minha loja, pessoal. Certo? Pix também, para quem quiser contribuir voluntariamente. Valeu, até a próxima.